Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o gênero textual seminário. Acompanhe. Nessa aula, você aprenderá a compreender as características do gênero oral seminário e entender a importância desse gênero na vida cotidiana. O gênero seminário é um gênero bastante utilizado em várias esferas da vida pública. A palavra seminário vem do latim seminarium, que era um lugar de origem, desenvolvimento e propagação de algo, em especial de plantas, uma espécie de estufa ou viveiro. Hoje, o seminário é um gênero textual oral, utilizado para apresentar um tema a um grande público. Como todo gênero textual, seja oral ou escrito, o seminário possui um objetivo geral e alguns específicos. O objetivo geral do seminário é apresentar um texto ou um tema e provocar um debate. Há alguns tipos de seminários em que o debate não acontece, mas pelo menos alguma sessão de perguntas e respostas acontece. Sabendo que o objetivo geral do seminário é apresentar um tema e que tem a ver com a ideia de disseminar algo, a ideia de disseminar é sim a disseminação de ideias. E para que a ideia aconteça, exista, é preciso estudar a respeito. Por isso, existem pelo menos 4 etapas iniciais para se produzir um seminário. A primeira é definir um tema e então aprofundá-lo, buscando fontes de pesquisa onde se pode ler a respeito do assunto de maneira confiável. Depois, você pode definir um texto em especial para ler e fichá-lo, de modo a extrair as informações mais essenciais. Depois, aprofunde o texto, fazendo pesquisa sobre seus temas e pensando a respeito deles. Você pode pesquisar apenas em um texto e usar ele como base para o seu seminário, ou você pode se basear em mais de uma fonte de pesquisa. E, por fim, defina as tarefas. Seminários geralmente são apresentados em grupo. Por isso, defina tarefas para cada membro do grupo de modo a fazer com que todos possam colaborar. O gênero seminário carece de uma linguagem mais formal, pois, apesar de ser um gênero oral, o seminário exige um cuidado com a língua. Por isso, o apresentador deve adequar sua fala à variedade padrão da língua. Além disso, o vocabulário e o nível de pessoalidade devem estar adequados à proximidade entre os interlocutores. Por exemplo, se você apresenta um seminário para os seus colegas de sala de aula, você poderá ter uma certa liberdade para se comunicar com eles, utilizando palavras inclusive do seu meio social. Enquanto que, se você apresenta um seminário para uma grande empresa automobilística, por exemplo, o seu vocabulário será quase que totalmente formal. Isso significa que você deve adequar a sua linguagem. Atenção da plateia / recursos. O apresentador precisa garantir que a plateia mantenha a atenção em sua fala e compreenda o conteúdo que está sendo compartilhado. Até porque o seminário tem a ideia, repito, de apresentar um tema a um público. Logo, é preciso garantir que esse público vai entender do que você está falando e consiga prestar atenção em tudo que você aborda. Nesse sentido, ele pode utilizar recursos complementares, como exposição de slides, apresentação de vídeos, gráficos, imagens e outras ferramentas. Bons recursos colaboram para uma boa apresentação, por isso, mais à frente você terá dicas de como montar um bom material. Mas onde o seminário circula? Onde ele é utilizado? Há 3 pelo menos locais em que o gênero seminário é utilizado. Primeiro, na escola, na apresentação de textos e trabalhos, como esse que faremos a seguir. No mundo do trabalho, na apresentação de projetos, propostas, produtos, serviços, metas e normas. E também na universidade, em congressos científicos, na apresentação de resultados de pesquisas e trabalho. O seminário é um gênero muito utilizado para difundir
ciência que é produzida nas instituições. Quando o seminário trata da apresentação de uma proposta, seja de um produto, um serviço ou um trabalho, o gênero pode apresentar uma interferência do aspecto argumentativo, considerando que o apresentador necessita convencer e conquistar o público. Vamos às etapas de um seminário. Como eu posso apresentar? Primeiramente, a abertura. Na abertura, apresenta-se todos os autores e participantes do seminário e fornecer informações extratextuais que tenham relevância para a apresentação, como o curso, o nível de especialidade ou o cargo profissional a que cada um pertence. Note que nessa parte, você apresenta as pessoas que irão fazer a abordagem do trabalho e diz quem elas são. Por exemplo, meu nome é Daiane Souza e eu sou professora de língua portuguesa. Em seguida, parta para a introdução. A introdução, você encerra a breve apresentação inicial feita agora há pouco, devendo encaminhar-se para o assunto do seminário. Sendo assim, o apresentador ou os apresentadores devem atrair os leitores para o tema por meio de exposição de dados iniciais mais conhecidos e reconhecidos pela plateia. Se a apresentação tiver um teor argumentativo, ou seja, você pretende convencer alguém de alguma ideia, esse momento também serve à apresentação do problema que você precisa convencer. Então, na introdução, a ideia é apresentar o tema que vai ser discutido e já ir apresentando alguns dados e ideias iniciais que a maioria das pessoas tem conhecimento, de forma a familiarizar os interlocutores com o tema que será tratado. A apresentação e introdução feitas, parta para a metodologia de apresentação. Após iniciar o assunto e indicar o possível problema, deve-se explicar como será feita a apresentação oral, quais os blocos e os tópicos que compõem a sua estrutura. É possível também que se apresentem informações sobre a metodologia da pesquisa prévia ao seminário. Nessa etapa, a ideia é apresentar como a sua apresentação se organizará. Pense que se você definiu 3 tópicos em que a sua fala acontecerá, é nesse momento que você precisa apresentar isso aos interlocutores, para que eles saibam exatamente o que vai acontecer. Depois da metodologia, parta para o desenvolvimento, que é o momento especial do trabalho, em que o tema de fato vai ser falado. É o momento de aprofundar o tema ou os argumentos, apresentando dados e informações inovadoras ou críticas. Também pode servir para fazer a defesa do ponto de vista ou ainda a exposição de detalhes do projeto ou relatório, a depender do local e do seu objetivo com o seminário. No desenvolvimento, é o corpo do seu trabalho. É onde você vai apresentar todas as informações que você leu, pesquisou, sistematizou e organizou. Depois, já próximo ao fim, faça a recapitulação. A recapitulação serve para retomar o conteúdo de forma resumida, destacando os pontos mais relevantes da discussão, como um encaminhamento ao encerramento da apresentação. Costuma ser muito importante para fazer uma espécie de resumo do que foi falado e ajudar a plateia a relembrar. A recapitulação tem o objetivo de fazer a plateia relembrar todos os pontos que foram abordados. Afinal, não conseguimos lembrar de todas as informações que são tratadas em uma apresentação. E por isso, esse pequeno resumo topicalizado pode ajudar a plateia a fixar as principais informações. Agora conclua. Deve encerrar a apresentação indicando os últimos tópicos e considerações finais. Nesse momento, você também fará um agradecimento cordial e, caso haja a possibilidade, abrirá um espaço para perguntas.
Você precisa estar bem preparado para responder a qualquer pergunta que for feita. Mas se alguma pergunta que for realizada você não conseguir responder, seja sincero, não enrole. Diga que você poderá pesquisar e depois trazer a resposta, mas se comprometa e traga de fato a resposta. Agora, algumas dicas de montagem de slide. Primeiro, use uma fonte adequada e de tamanho bom no slide. Afinal de contas, textos muito longos com letras muito pequenas impedem que os seus interlocutores consigam ler o seu material. Evite escrever textos muito longos em cada slide. Prefira pequenas frases e palavras-chave que lhe dão a oportunidade de desenvolver os temas e mostrar o que você sabe. Mesmo que hajam muitos slides em seu material, faça poucos tópicos em cada um. Varie nas cores dos slides e, se necessário, use imagens para ilustrar e prender a atenção. Coloque um número de página no seu slide. Isso facilitará para o momento de perguntas, em que os interlocutores podem não lembrar exatamente a página, mas se houver um número de página, ele vai lembrar. Agora, algumas dicas para a apresentação oral. Evite pegar ganchos dos colegas ou se referir ao que foi falado nas aulas. Isso porque o seu interlocutor não é obrigado a relembrar o que foi falado em aulas anteriores e você também não pode se agarrar àquilo que ele abordou. Isso é uma forma de demonstrar que você não sabe do assunto. Esteja aberto às críticas e pergunte ao final da apresentação. Use o Drive do Google para montar apresentações em grupo. Esse recurso pode ser muito útil, especialmente nesse momento de pandemia, em que cada um está em um ponto da comunidade. Isso significa que vocês podem montar slides de maneira colaborativa. Um começa, o outro continua. Não se feche no texto que o professor der. Consulte outras fontes. Evite ler somente os textos do slide na apresentação. Estude e explique com as suas palavras e de uma maneira clara. Por favor, estude por fora. Não se feche em apenas um texto. Isso demonstra preguiça e falta de interesse e compromisso em fazer um bom trabalho. E assim você terá condições de explicar de forma clara, todos compreenderão e ainda será capaz de responder a qualquer pergunta. E é isso, pessoal. Nessa aula, vimos o que é um seminário, para que ele serve, em que lugares ele é utilizado e quais os objetivos podemos alcançar com ele. Também vimos um pouco da sua estrutura e como fazemos para apresentar um bom seminário, seja na organização dos recursos ou na apresentação oral. E é isso. Até a próxima. Obrigado por assistir até aqui.